Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez na presença de nosso Senhor, reunidos na mesma fé, diante do Deus Todo-Poderoso. Aqui estamos em nome de Cristo, para a glória do nosso Deus e para o bem da nossa alma, né? A presença do Senhor para nós, ela é vida, ela é paz, ela é força, ela é alegria, ela é salvação e poder. Então, em nome de Cristo, graças a Deus por agora, por esse momento, por esse dia, por essa hora, até por essa maneira que temos de nos reunir, de juntarmos a nossa fé diante do Senhor, em o nome santo de Jesus, para invocar o nome santo do Senhor, para buscarmos a presença do nosso Deus, para glorificarmos o nosso Deus, para desfrutarmos dessa comunhão maravilhosa, né? Que é a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui estamos, em nome de Jesus, reunidos, e ele diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? Então, o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor eterno, nosso maravilhoso Salvador, ele está conosco aqui e agora onde nós estamos. Ele está conosco onde nós estamos, né? Aqui na minha casa, aí na sua casa, e onde você estiver ligado no Senhor neste momento, unido na mesma fé, no mesmo propósito, ele está aí com você, né? E que neste momento a sua casa, o lugar onde você está, seja igreja do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do nome poderoso e santo do nosso Senhor. Então que a igreja esteja aí, ou melhor, a igreja está aí onde você está. Louvado seja o nosso Deus, que é fiel, que é maravilhoso, que é poderoso, que é santo, né? E que nos abençoa, porque ele está presente, ele é onipresente, além de ser onipotente, onisciente, ele é onipresente também. Então que o nome dele seja glorificado, que a tua casa seja abençoada, a tua igreja seja abençoada em nome de Jesus, tua vida seja abençoada pelo Senhor, né? Que o Senhor traga sobre a vida de vocês a graça, a paz, a salvação, o domínio próprio, né? A sabedoria, a fé, o amor, enfim, a inteligência espiritual, o crescimento espiritual, a cura, a saúde, né? E a prosperidade, a provisão que todos nós precisamos, né? E que Deus, ele é fiel e cuida de nós, tá certo? Então que Deus abençoe todos em nome de Jesus, que Deus conceda uma excelente noite na presença de Deus, né? Agradecemos a Deus por esse dia que ele nos deu e que ele nos deu uma excelente noite também, e que esse momento agora seja um momento de conhecimento, de edificação, de aconselhamento, de exortação, encorajamento, e um momento também de salvação, um momento de luz, né? Um momento de graça na presença do nosso Senhor. Então, oremos ao Senhor nesse momento em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, reunidos aqui estamos em Tua presença santíssima, fiel e verdadeira, orando ao Senhor Deus, agradecendo ao Senhor, exaltando o Teu santo nome, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Vem, Deus, multiplicar a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor, e como está escrito em Tua palavra, esperamos inteiramente na Tua graça, segundo a manifestação de Jesus Cristo, que nos está sendo trazida na própria revelação de Cristo. Então, Senhor, nós te pedimos, nos abençoa nesse momento, porque somos dependentes da Tua graça, carentes da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua luz, da Tua paz, do Teu poder, do Teu amor, da Tua presença. Enfim, meu Senhor, de Ti somos carentes do Senhor e precisamos da Tua presença, invocamos o Teu nome, precisamos da vida que vem do Senhor e que vem da Tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqui estamos, esperando inteiramente na Tua graça, em Cristo Jesus, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor nesse momento nos fortaleça em Cristo, nos abençoe, nos vivifique, nos encha do Teu Espírito, nos dê, Senhor, direção e rumo certo,
nos dê a graça, nos dê o conselho, a alegria, a força, o poder, o ânimo, a fé, o amor e a paz. Nos dê mais e mais da tua presença infinita, santa, fiel e poderosa. Em nome de Jesus, Senhor, nós te convidamos a estar conosco agora, nós invocamos ao Senhor. Esteja, Senhor, conosco agora de modo especial, porque tu estás sempre conosco, mas esteja agora de modo especial ministrando a nossa alma, espírito, a nossa mente, o nosso interior e o nosso coração, as tuas verdades, a tua palavra, o teu ensinamento, o teu conselho e as tuas virtudes também, Senhor, para que sejamos vivos e fortes para servirmos ao Senhor, para fazermos a tua vontade e realizarmos a tua obra, para que sejamos verdadeiramente sal na terra e luz no mundo. Para a glória do teu santíssimo nome, nós oramos a ti agradecidos, pedindo a tua direção neste momento e a tua bênção, em nome de Jesus, para a leitura, exposição da sua palavra, para a edificação, para exortação, para aconselhamento, para consolação e para a salvação de muitos, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa nesse momento, segundo a tua vontade, para a tua glória. Nós oramos agradecidos, que a tua verdade ela seja revelada a nós, que o teu Espírito revele a tua verdade no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando aqui, nós estamos ministrando sobre a narrativa de João a respeito da vida de Jesus, o Evangelho, se chama de Evangelho, Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Dando continuidade aqui no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 33 ao 36, Nós vimos aqui na sexta-feira que Cristo ele diz para os judeus que creram nele, que se nós permanecermos na palavra dele, seremos verdadeiramente seus discípulos, a verdade nos será revelada e essa verdade a ser revelada a nós, que será revelada a nós, nos libertará. É o que nós mais precisamos nessa vida, é de libertação. Libertação de quê? De tudo, meu amigo. Do medo, do erro, do pecado, da imundícia, da iniquidade, da dúvida, da maldade, da indiferença, do preconceito, da violência, do mal, daquilo que desagrada a Deus, daquilo que não glorifica o nome do Senhor, daquilo que nos mata, que nos leva para a morte, do engano, das trevas, de tudo que não procede do Senhor, de tudo que é desse mundo, das nossas próprias imperfeições. Então, quando nós conhecemos a verdade, e o que é a verdade? A verdade é Jesus, meu irmão. Quando ele diz, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em outras palavras, e vocês vão me conhecer, e eu vou libertar a vocês. A verdade que liberta é Cristo, é Jesus, o nosso Senhor. Aqui mesmo no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6, é muito conhecido isso, onde diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade que nós precisamos conhecer. E ele é a verdade que, uma vez nós conhecendo, nós somos libertos. E isso não é somente teoria, não é uma utopia, não é um sonho, não é uma ilusão. Isso é um fato. Nós, ao conhecermos a Cristo, e à medida que o conhecemos, somos libertos dos nossos erros, das nossas falhas e imperfeições, dos nossos pecados. Nós somos abençoados por Deus, agraciados por Deus, transformados por Deus, a ponto de sermos santos aos seus olhos, sermos puros aos seus olhos. Até porque a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E o Senhor, como ele falou lá, o profeta Samuel, quando foi escolher o rei, ungiu o rei para Israel, ele disse, olha, Deus não vê como o homem vê somente o que está diante dos olhos, o que é aparente, mas Deus vê o coração. Então Deus vê o coração, Deus vê o coração, Deus sabe o que há dentro do teu coração, do meu coração, do nosso coração, ele sabe o que está dentro do nosso coração. Deus é quem nos conhece de fato, de verdade. Então, quando ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está mentindo, ele não está enganando, ele não está trazendo para nós uma promessa inatingível, inalcançável. Ele está trazendo uma promessa real, ele está anunciando uma verdade eterna.
nós conhecemos a verdade nos liberta dos nossos erros, dos nossos pecados, tá? Então vejam só, aí ele disse isso aos discípulos e nós vemos agora, aprendemos que Jesus é a verdade que nos liberta. À medida que nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos sendo libertos e nós praticamente, vamos dizer assim, até um termo, automaticamente seremos o que? Santificados, separados do pecado, isentos do pecado. Nunca mais eu vou pecar, não é isso, mas você vai sendo, os pecados vão sendo eliminados da sua vida. Você vai sendo aperfeiçoado, porque a Bíblia não é uma mentira. A palavra diz o quê? A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E essa perfeição nós devemos buscar. Há muitas pessoas que dizem, eu nunca serei perfeito, eu jamais serei perfeito. Meu irmão, você está no caminho do aperfeiçoamento. Você está no caminho da salvação. É um caminho de crescimento, de melhoria, de aperfeiçoamento, de mudança, todo dia, em todo tempo. Enquanto você respirar, você tem que fazer isso. Eu sou imperfeito, tudo bem, então você erra e está tudo bem? Será que é isso que Deus quer de mim, de você? Né? Não, mas a palavra fala assim como é santo aquele que nos chamou, né? Sejais vós santos em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso procedimento. Seja puro, seja santo, seja limpo, seja isento de maldade em todo o vosso procedimento. Que as tuas palavras sejam isentas de maldade, né? Que as tuas ações sejam isentas de maldade e que os teus pensamentos sejam isentos de maldade. Às vezes a sua palavra ela é isenta de maldade, às vezes ela não agrada a todo mundo, mas não vai maldade nela, né? Quando há maldade, há muita gente que fala rindo para você, mas com maldade. Há muita gente que fala, né, muito mansamente, muito educadamente, mas ali por dentro pode ter muita maldade, pode ter muito engano, muita traição. Como eu disse aqui ainda há pouco, o Senhor conhece os corações. Deus fala lá no livro do profeta Jeremias que Ele sonda os corações, Ele prova os pensamentos. Tá? Então Deus conhece, Deus sabe onde há maldade e onde não há. Às vezes uma palavra ela pode não ser muito agradável, ou tão doce, ou tão bonita, não sei, né? Mas ela pode ser isenta de maldade. Por isso Jesus disse o quê? Vocês julgam segundo a aparência, eu julgo com um reto juízo, né? Julgai, pois, segundo a reta justiça. Não julgue pelo que é aparente, não conclua pelo que é aparente, o que é aparente muitas vezes engana. Porque Deus é quem sabe o que há no nosso coração. Então Jesus continua dizendo aqui, né? E os judeus lhe respondem, ora, nós somos descendência de Abraão, capítulo 8, versículo 33 ao 36. Versículo 33, os judeus dizem a ele, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? E Jesus responde a eles, os judeus, ele diz, em verdade, agora preste toda atenção, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vejam o que Jesus diz aqui. Todo aquele que comete pecado é escravo dele, é escravo do pecado. O pecado escraviza. O camarada cometeu o pecado, ele fica escravo do pecado e acabou. Tá? Aí Jesus acrescenta, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho fica, né? Aquele que é herdeiro fica na casa para sempre. O escravo, chega o tempo dele, ele vai embora. Aquele que é escravo, ele não permanece na casa porque ele não é da casa, porque ele não é filho. Tá? Então o escravo não é filho da casa. O escravo está apenas ali por um tempo. Ele não tem herança naquela casa, ele não tem herança daquela família, ele não é filho daquele pai. Cristo disse que pratica pecado é escravo do pecado, se torna pecado, se torna escravo aos olhos de Deus. Mas quando você se torna filho de Deus, você passa a ter direito à herança em Cristo. A Bíblia diz inúmeras vezes que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros por Cristo Jesus. Pela obra de Cristo, Deus nos fez herdeiros dele. Então, quando nós cremos, como está lá no capítulo 1, nós passamos a ser feitos filhos de Deus.
Nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser filhos de Deus, ou seja, agora nós assumimos o poder da herança. A herança agora nos foi outorgada, nos foi concedida. Aquela herança que estava preparada para nós desde o princípio do pó da terra, desde a fundação do mundo. Tá? Aquele que permanece em pecado, nós vimos aqui anteriormente, permanece debaixo da ira de Deus. Aquele que permanece em rebelião contra Deus, permanece debaixo da ira de Deus. Tá? Aquele que passa a ser filho de Deus, ele não entra mais em juízo condenatório. Né? Quando ele crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Jesus diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então vejam que palavra maravilhosa é essa. Cristo diz, olha, todo que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas os filhos ficam. Os filhos ficam em casa para sempre. E que casa é essa? E ele acrescenta, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só Jesus tem o poder de libertar o escravo do pecado. Você é escravo do pecado? Jesus tem poder para te libertar da escravidão do pecado. Essa é a notícia boa. Né? Por quê? Lá em Romanos 6, 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus para nós é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus tem vida eterna preparada para você. Tá? Então nós vemos aqui que Jesus é a verdade, a única verdade que liberta o homem do poder do pecado, consequentemente do poder da morte eterna, da eterna condenação, da eterna destruição. Esse é o poder do pecado. É destruir eternamente o homem, né? Aquele homem que morre em rebelião contra Deus, aquele homem que morre sem se reconciliar com o seu Criador, aquele homem que morre sem reconhecer que é um pecador e que precisa de salvação, sem reconhecer um Salvador, o Salvador, o único Salvador eterno, porque como a própria palavra fala, em nenhum outro há salvação. Né? E como diz no livro de Jó, a salvação pertence a Deus. Então vejam só, Jesus é a verdade que liberta. Mas há um trecho aqui que nos leva a pensar um pouco mais. Quando diz, o escravo não fica na casa para sempre. O filho, sim, fica para sempre. Que casa é essa? A gente pode entender, meus amados, que a casa é esse tempo presente aqui. A casa é a graça comum de Deus sobre todos os seres vivos. Tá? Permanecer na casa é permanecer debaixo da graça de Deus. É permanecer debaixo do cuidado de Deus. É permanecer debaixo da proteção, do favor, do amor e da salvação de Deus. O escravo ele não fica na casa para sempre. O escravo não fica debaixo da graça de Deus para sempre. Há uma manifestação da graça de Deus a toda a raça humana, independente da sua maldade, independente das suas abominações, da prática das suas abominações. Deus pacientemente aguarda o tempo do fim. Deus pacientemente aguarda o tempo que Ele mesmo preparou. Deus poderia eliminar a raça humana, os pecadores, de uma só vez, num só instante, num só segundo. Deus poderia fazer isso. Mas Ele tem um tempo determinado. Para quê? Para que aqueles seus escolhidos, eles se reconciliem com Ele. E todos irão se reconciliar com Ele. Jesus não vai perder uma só alma das que o Pai deu para Ele tomar conta. Tá certo? Então o que acontece? Há um tempo determinado até o fim. Por isso ainda tudo não está acabado. Mas as coisas escritas haverão de acontecer, tem que acontecer, para que Jesus volte e haja a nossa eterna salvação, a eterna redenção, onde nós subiremos e nos encontraremos com o Senhor nos ares e com Ele ficaremos para todo sempre. Né? Então vejam bem, há um tempo determinado para essas coisas. Só que hoje, aqui onde estamos, né, vamos dizer assim, que é a casa, que é o lugar onde Deus ele exerce misericórdia sobre todos. A Bíblia diz, né, que Deus faz o sol vir sobre justos e injustos, a chuva descer sobre homens que são santos e homens que não são santos. Deus faz chover sobre todo mundo e faz o sol vir sobre todo mundo. Aqui é a casa, né? Todo mundo usufrui da bondade e todo mundo é corrigido também. Aqui é a casa.
o pecador, aquele que vive para o pecado, não vai permanecer na casa, ou seja, não vai permanecer por muito tempo debaixo, ainda com toda a sua maldade, do cuidado e da bondade de Deus. A gente vê pessoas más, com saúde, com prosperidade, com vida boa. A gente vê pessoas más, tendo sorte no emprego, sendo bem-sucedido na vida. A gente vê pessoas más. O que é isso? É a bondade de Deus. É a graça comum, é o cuidado comum. Quantos ímpios e pecadores há na terra e Deus concede que a terra ainda produza abundantemente alimento. Deus permite que as águas não faltem. Deus faz chover, Deus faz vir verão, inverno, primavera, outono. Continua sendo assim. Dia e noite, continua sendo assim. Tá? O ar que você respira, Deus não tirou isso de ninguém. Isso aí são os benefícios de estar na casa, ou seja, no momento da manifestação da graça comum de Deus a todos os homens. Só que no momento da manifestação da graça de Deus comum a todos os homens, Ele chama os homens ao arrependimento. Ele chama os homens para a salvação. Ele chama os homens para se reconciliarem com Deus, o Pai. Ele chama os homens a abandonar o pecado. Ele chama os homens ao conhecimento da verdade. Ele chama os homens para Ele, para que sejam salvos. Esse é o tempo da graça. Essa é a casa do Senhor. É o momento da manifestação de Deus sobre justos e injustos, sobre ímpios e pecadores, sobre santos e profanos, sobre crentes e sobre incrédulos. É a casa onde está todo mundo. A casa não é o lugar, mas a condição e a manifestação da bondade de Deus e o chamamento do Senhor para a salvação de muitos. Essa é a casa. E ele diz, todo aquele que comete pecado fica escravo dele, é escravo dele. E o escravo não vai ficar na casa, o escravo não vai continuar na presença de Deus para sempre. Os filhos continuarão na presença de Deus para sempre. Porque os filhos herdarão aquilo que lhe é direito. Nós vimos lá no princípio, no capítulo 1, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que creem no seu nome, os que nasceram pela vontade de Deus. Então vejam só, a casa é o lugar do chamamento. A casa é o lugar onde Jesus está dizendo, venha para mim, volte para mim, se arrependa dos seus pecados, há tempo ainda. Entra agora, enquanto há tempo, amanhã pode ser muito tarde para você. No Salmo de número 5, o rei Davi escreve, porque Deus não é um Deus que se compraz na iniquidade, com ele não habitará o mal. Os loucos não pararão na sua vista, e ele aborrece a todos os que praticam a maldade. A Bíblia diz que Deus eliminará da terra tudo aquilo que causa escândalo e todos os ímpios e toda a iniquidade. Deus eliminará da terra. Essa hora vai chegar, amados. Essa hora vai chegar. Então veja que a casa é essa. A casa é o cuidado do Senhor. Os homens que insistentemente permanecem na desobediência, na ignorância, não querem saber de Deus, não se importam com Deus, não se importam com nada, muitas vezes não se importam nem com o seu próximo, muitas vezes não se importam nem com seus parentes, com a sua própria família. Tá? Esses homens vai chegar um momento em que eles perecerão, porque a noite vai chegar e nada se pode fazer, disse Jesus Cristo. Quem trabalha, trabalha de dia. Quem tem que fazer alguma coisa, é de dia que tem que fazer. Enquanto está vivo que tem que ser feito. Não é depois de morto que você busca a salvação. Jesus não veio operar salvação para quem está depois de morto. Né? Ele desceu às partes baixas da terra para pregar aos espíritos que estavam em prisão, porque aquele era um momento único. Ele não continua lá nas partes baixas da terra, no Seol, no lugar dos mortos, né? Dos mortos, no Hades, no lugar dos mortos, no Tártaro. Ele não está lá mais não, meu velho. Ele foi lá uma vez só e anunciou, né? Ele pregou aos espíritos que estavam presos. Tá certo? Ele não está lá todo dia, toda hora, não. Ele está à direita de Deus Todo-Poderoso, intercede por nós. Então, ele manda que se pregue o evangelho. Ele manda que em seu nome se anuncie o arrependimento para a remissão dos pecados
e para receber o dom da vida eterna. É isso que ele está falando ontem, hoje, amanhã e sempre. Por isso que ele mandou pregar a palavra dele, ele mandou pregar o evangelho dele. Então Jesus é a verdade que liberta. Se ele nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Ah, eu posso ser livre do pecado? Pode não, você será livre do pecado se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, né? Então vejam só, em primeiro lugar, Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, né? Mateus 1, 21, quando o anjo anuncia a Maria, né? Que ela daria luz a um filho, veja-se aqui, tá? Ela, Mateus 1, 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles, né? Então Jesus salvará o seu povo de quê? Da guerra, da doença, da fome? Não, vai salvar dos pecados. A guerra pode matar só o seu corpo, uma doença pode matar só o seu corpo, a violência pode matar só o seu corpo, e o seu corpo uma hora vai morrer, de alguma forma vai morrer. Mas o pecado mata a tua alma. Todas essas coisas aqui deste mundo só matam o corpo, só tem o poder de matar o corpo. Não tem o poder de matar a alma, mas o pecado tem o poder de matar a alma, de levar a alma para o estado de morte eterna, né? Estado de morte eterna, estado de morte constante, tá? Então Jesus, ele é enviado para nos salvar dos nossos pecados, para que nós não pereçamos eternamente, como lá está escrito em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Jesus, ele vem para nos libertar dos nossos pecados. Romanos capítulo 6, essa passagem aqui é muito interessante, né? Depois do livro de João vem Atos e Romanos, tá certo? Nós estamos em João, nós temos o livro de Atos e o livro de Romanos, né? Atos dos Apóstolos e a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 6. Esse capítulo 6 e o capítulo 7 é basicamente falando a respeito da graça de Deus, da escravidão do pecado, da razão da lei, da libertação da lei, da libertação do pecado, né? É Paulo falando basicamente nisso, onde lá no capítulo 8 ele já fala sobre que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que nós somos filhos e herdeiros de Deus, né? E por aí e outras coisas mais. Mas o capítulo 6 e o capítulo 7 falam muito a respeito da questão do pecado, de como o pecado aprisiona, de como Cristo nos liberta do pecado. Aqui no capítulo 6, né, do versículo 17, do 15 ao 23, mas eu vou ler basicamente os versículos 17 e 18, e depois do 20 ao 23, para não me prolongar muito. Diz assim, olha, Romanos 6, 17 e 18 diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, ou seja, a doutrina que foi passada para vocês. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É isso que acontece quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. O pecado não nos governa mais, né? O pecado não tem mais poder sobre nós. Ah, você vai matar alguém ali, você vai roubar, você vai mentir, você vai... Não. Você vai mentir, o Espírito Santo diz, opa, espera aí. Você fica chateado, fica zangado, o Espírito Santo diz, opa, perdoe. Seu perdão depende do seu perdão. O perdão que você recebe depende do perdão que você perdoa, né? Você quer fazer alguma coisa, o Espírito Santo diz, opa, espera aí, rapaz. Não, faça assim, assim, assim. Você fica chateado, o Espírito Santo diz, não, vá lá, perdoe, dê um abraço, né? E por aí afora, tá? Esse é só um pequeno exemplo, tá certo? Vai cometer algum erro, o Santo Espírito diz logo, isso não. Você sabe, isso não. E você não é dominado pelo pecado, porque se você fosse, você faria tudo aquilo que a tua mente pecaminosa, a tua natureza pecaminosa ordenasse, você faria. Então nós somos libertos do nosso pecado. Nós somos libertos do nosso pecado, por isso nós somos aperfeiçoados dia após dia na presença do Senhor, quando queremos e buscamos, né? Porque tem muitas pessoas que congregam e não têm interesse nenhum em mudar. Elas congregam, elas acham que estão salvas e acham que está tudo bem e vivem do jeito que vivem, e vivem com ódio, com rancor, com mágoa, com isso, com aquilo, com maldade, com malícia, com inveja, né? O fim eu não sei onde será, né? Eu não sei onde é que vai parar uma pessoa assim não, mas, enfim, a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus, então alguém de coração sujo certamente não verá a Deus, tá bom? Mas aqui a palavra fala que nós somos libertos do pecado.
e nós somos feitos servos da justiça. Quando nós, passamos a obedecer de coração a doutrina que nos foi ensinada, a Escritura Sagrada. Quando você passa a obedecer de coração essa doutrina, este ensinamento, tá? O que acontece com você? Você é libertado do pecado e você é feito servo da justiça. O que nós lemos aqui em João, né? O que nós lemos aqui em João? Vamos voltar a ler em João, né? Jesus diz, versículo 31, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Manter-se na palavra, manter-se na doutrina, manter-se no ensinamento. O que é que Paulo diz aqui, né? Outrora, né? Vocês eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a doutrina que foi ensinada para vocês e, libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. É o que acontece quando nós nos entregamos de fato, de verdade a Jesus. Não de gogó, de garganta, né? De discurso falso, de querer aparecer, de querer dizer que é, não. Mas quando nós nos convertemos de fato a Deus, a mudança acontece, porque Deus não trabalha com mentiroso, Deus não apoia a mentira de ninguém. Aqui diz mais no versículo 20, né? Do 20 ao 23, Paulo diz, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis, isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Tá? Agora, porém, olha o que Paulo diz, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O resultado da obediência, meu amado, é a santificação e a vida eterna. O resultado do pecado é a morte, é a vergonha. O resultado dessa transformação, que a obediência à palavra de Deus nos promove, é a servidão da justiça, é a servidão do Senhor, é sermos servos da justiça, servos do Senhor, tendo o nosso fruto, o fruto das nossas ações, da nossa nova maneira de viver em Cristo, em obediência a Deus. O fruto disso é salvação, ou melhor, é santificação e salvação. Santificação e vida eterna. Santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja a importância de obedecer a doutrina, a importância de você conhecer a palavra do Senhor, a importância de você obedecer a Deus no que Ele ensina através da sua palavra. Veja como é importante, você conhece a verdade te liberta, você se torna liberto do pecado, você se torna servo da justiça, não mais do pecado, você é transformado agora em servo de Deus. O resultado, o fruto disso, desse serviço a Deus, da obediência a Deus, é a santificação, ou seja, é a tua pureza, a tua purificação e, por fim, a vida para sempre. Glória a Deus por isso, por fim a vida eterna. Por quê? Porque o salário, o resultado, o prêmio, a consequência, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom de graça que Deus tem para nós, para mim, para você, para nossa família, pai, mãe, filho, irmão, irmã, primo, cunhado, enteado, seja lá o que for, os que habitam debaixo do nosso teto, é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Então veja, amados, a importância de obedecer a doutrina que nos é ensinada, a palavra que nos é ensinada, a palavra do nosso Deus. O resultado disso é o conhecimento da verdade. A realidade disso, a consequência disso, o resultado disso é sermos verdadeiramente servos de Deus, não servos falsos, mentirosos, servos que não têm valor nenhum, né? Hoje ainda há pouco disse assim, olha, eu prefiro não ter moeda nenhuma do que ter uma moeda falsa. Né? É melhor você não ter nenhuma moeda do que ter uma moeda falsa, uma moeda mentirosa, que não vale nada, que não compra nada, que não é nada, que é imunda, que é suja, que é podre, que é vergonhosa. Tá? É melhor, meu amado, você ser servo de Cristo
é melhor você ser servo de Deus. Então obedeça a doutrina, obedeça ao ensinamento, receba o ensinamento, obedeça, pratique, você será servo de Cristo Jesus, você conhecerá a verdade que é Cristo, a verdade te libertará, Ele te libertará, e se Ele te libertar, verdadeiramente sereis livres. Os escravos do pecado não permanecerão na presença de Deus para sempre, mas os filhos sim, transformados em servos de Deus, cujo fruto é para a justiça, o resultado disso para nós é santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, que o Senhor Deus, Ele te abençoe poderosamente, que Ele coloque no teu coração o desejo de servi-lo, de conhecê-lo, de andar com Ele, de ter comunhão com Ele, de amá-lo mais, de servi-lo, né, de se colocar nas mãos dele para de fato fazer o que ele quer, o que você quer, o que ele quer que você faça. Então, como é importante você conhecer a doutrina e praticar a doutrina de Cristo. Guarde isso no teu coração. Veja que o fruto da obediência é a santificação para a vida eterna. Sem santificação, está lá escrito em Hebreus, né? Ninguém verá a Deus. Bote isso na tua cabeça, viu? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Tá? Crente que vive aí de qualquer jeito, crente que faz o que quer e bem entende, crente que vive pecando, você não vai ver a Deus não, meu filho. Você vai ver a Deus em julgamento, em condenação contra aos teus pecados. Tá? A palavra fala que sem a paz com todos e sem santificação, ninguém verá a Deus. Aqui nós vimos que o fruto do serviço a Deus é para a nossa santificação e, por fim, vida eterna. E, por fim, eterna salvação. Tá? Tem muita gente aí que está dentro da igreja, vivendo em adultério, vivendo em fornicação, pecando, roubando, fazendo o que não deve, mentindo, levantando falso testemunho, invejando. Tem muita gente fazendo um monte de males, um monte de coisa errada. Tá? Sem a santificação, e santificação é pureza, é limpeza, Deus é santo, tá? Deus não é impuro, não é imundo. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Tá certo? Nós somos templo do Espírito Santo, e a santidade convém à casa do Senhor, e a casa de Deus somos nós. Tá? Não são aquelas paredes lá, não. Casa de Deus, o templo do Espírito Santo somos nós. Então, queridos, pratiquem a palavra, obedeçam a doutrina, sejam feitos e transformados servos de Deus, e tenha o vosso fruto para a salvação e, por fim, a vida eterna, porque, conhecendo a Cristo, seremos libertos do mal que mata não só o corpo, mas mata também a alma, que é o pecado. Tá? Então, que a graça e a bondade, o amor de Deus, seja multiplicado na tua vida em nome do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o brilho do seu rosto, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre você para sempre, até a vinda de nosso Senhor. Firma na rocha, pratica a palavra, busca o conhecimento, serás feito servo de Cristo verdadeiro, discípulo verdadeiro e não falso. Quando olharem para você, que digam: aquele ali é um servo de Cristo, aquele ali é um servo de Deus, aquele ali é um discípulo do Senhor, aquele ali é sal na terra e é luz no mundo, aquela ali não é um falso não, né? Não é um falso profeta, um falso anunciador de uma fé que não tem, né? Um falso anunciador de uma santidade que ele mesmo não tem, de uma vida que ele mesmo não tem, e ele anuncia um Deus que nem ele tem, né? Ele chama a obediência um Deus que nem ele mesmo obedece. Quando olharem para você, digam: aquele é um servo de Deus, uma serva do Senhor, aquele ali é fiel e obediente, seja discípulo verdadeiro, o Senhor te libertará, tá? Transformados em servos de Deus, o fruto é para a santificação. Não esqueça disso e busque isso na sua vida, santificação, porque o fim disso também é a vida eterna.
que a graça seja multiplicada, que Deus estenda a sua mão de poder, de misericórdia e graça e venha com a sua salvação sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Que Deus tenha compaixão e misericórdia, traga cura sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus livre o nosso país de um grande mal, que Deus livre o nosso país de um grande mal. Tá certo? Que Deus livre a nossa nação de um grande mal. Que o Senhor, por misericórdia, nos poupe do pior. Que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe em Cristo. Que Deus abençoe e proteja a sua igreja acima de todas as coisas e abençoe os seus em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Excelente semana para você. E quarta-feira, com a permissão do Senhor, às 20 horas estaremos aqui novamente unidos na presença, louvando, glorificando e agradecendo a Deus por tão grande bondade. Paz do Senhor seja com você, em nome de Jesus. Amém. Até quarta, se Deus quiser. Deus abençoe. Bom domingo.